Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço nesse momento. Eu tenho enorme alegria em poder meditar contigo nesse momento sobre a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra e a prática da palavra que nos desafia diariamente. A Bíblia nos recomenda a conhecer o Senhor e em prosseguir em conhecer o Senhor. Isso me dá enorme alegria saber que eu e você estamos nessa busca, estamos nessa caminhada e certamente prosseguiremos hoje em conhecer o Senhor, em conhecer a sua palavra, em praticarmos a sua palavra e certamente Deus nos ajudará nessa busca, nessa prática, nesse crescimento. Continuamos firmes com o livro de Provérbios, hoje Provérbios capítulo 24, versículo 10, que nos diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Fraqueza no dia da angústia, ou no dia mau, ou nos dias maus. Muitas vezes é uma notícia que chega, uma má notícia, muitos momentos são enfermidades, outras luto e tantos outros chegam na nossa vida e nós podemos então testar quanta força temos em nós. E a palavra certeira nessa reflexão é: se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Há uma outra tradução diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O objetivo hoje é podermos guardar força, fazer uma poupança de força, de fé, de conhecimento e, acima de tudo, de uma convicção profunda que Deus não nos abandona, especialmente no dia da nossa dificuldade, ou no dia mau, ou no dia da má notícia, ou no dia do luto, ou no dia em que as respostas não chegam e ainda assim nós temos que prosseguir com o dia mau. Nesse dia é dia de mostrar realmente o que uma frase, um provérbio, um ditado popular diz: não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Fraco no dia da angústia. Crise ou crises são testes para a sabedoria. O importante não é ter crise, e sim o que fazer com ela. A própria Bíblia mostra amplamente que o importante é a compensação entre a crise e a bênção. Momentos de turbulência são incômodos para indivíduos e coletividades, mas eles são especialmente reveladores e por isso precisamos deles. São inúmeras as advertências e exemplos bíblicos que apontam para a importância de tais experiências para nosso aprimoramento e que elas redundam em bênção, pois sairemos delas mais fortes e experientes. Falsa segurança, motivações inconsistentes, crenças infundadas, tudo pode ruir numa crise. E então deverão ser buscados recursos melhor fundamentados. Enquanto eu estava preparando essa palavra, esse áudio, esse momento de reflexão, me veio então à mente um texto da Bíblia, no Novo Testamento, que envolve os discípulos de Jesus. E quando eu estou vivendo esse dia mau, esse dia difícil, dia interminável, né? Um dia difícil, parece que não tem fim, mas ele vai passando e ele vai se perdendo diariamente na luta pelo avanço dos dias melhores. A gente precisa lembrar que um dia continua tendo só 24 horas e que os dias maus eles vão passando para dar lugar aos dias melhores, os dias possíveis e os dias em que a vida vai sorrindo, vai fluindo e vai
certamente alcançando os seus propósitos maiores, que é nos conduzir em dias mais leves e mais abençoados. Então eu estava lembrando exatamente esse momento que Mateus registra no capítulo 8, a partir do versículo 23, quando ele diz que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estamos aqui diante de uma situação que, para nós, tantas vezes ela é corriqueira. As tempestades vêm e parece que vai destruir tudo. Como eu já citei anteriormente, são más notícias, enfermidades, luto, falta de entendimento tantas vezes para algumas situações. Parece que essas tempestades chegam para realmente nos matar. Mas nós precisamos lembrar quem é que está conosco no barco. Quem está no barco conosco é Jesus. E ele está ali não é por acaso. Não importa se ele está dormindo, se ele está acordado, o importante é que ele está presente. E hoje eu não sei quantas lutas você está enfrentando, mas diga para o seu problema quem é que está contigo no barco. Deixa a tempestade acontecer, porque as tempestades acontecerão sempre. Uma vez ou outra elas vão chegar. Mas lembra quem está contigo no barco. E que quem está contigo no barco, que é Jesus, quem está comigo no barco é Jesus, ele tem poder e autoridade para acalmar com uma palavra toda e qualquer tempestade, toda e qualquer dificuldade. Como realmente ele se levantou e ele primeiro repreendeu os discípulos quando ele diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele então se levanta, repreende os ventos e o mar, e então faz-se completa bonança. E aí os homens ficam perplexos, porque falharam, foram reprovados na hora do teste. Nós não podemos ser reprovados, porque uma caminhada toda, caminhando com Deus e ainda não conhecê-lo, é uma verdadeira tragédia. O mesmo Deus que te sustentou até aqui é o mesmo Deus que vai continuar te sustentando. Nós não vamos deixar que as tempestades do dia a dia venham colocar em xeque ou em dúvida a nossa caminhada com o Deus eterno, com o grande El Shaddai, aquele que vence toda e qualquer tempestade, aquele que está conosco, aquele que diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que nesse dia, nessa manhã, ou tarde ou noite, o Senhor fale profundamente ao nosso coração, nos acalmando, nos ajudando, ajustando a nossa vida para andar na sua presença, mas não só na sua presença, viver com Ele de forma vitoriosa, de forma gloriosa, de forma a alcançar altos índices de maturidade para que quando a tempestade chegue, ela possa ser acalmada numa palavra: eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou então dizermos como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Jó tinha essa convicção e a palavra de ordem é a mesma para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.